Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para darmos continuidade e prosseguimento à nossa matéria de direito penal. Nós estamos na parte especial do Código Penal, estamos trabalhando os crimes em espécie. Agora a gente inicia os trabalhos nos crimes contra a dignidade sexual. Então, antes de mais nada, eu já faço um convite a vocês. Eu convido os senhores a abrirem aí a legislação de vocês, lá no artigo 213, que é exatamente onde a gente começa. Certo? Artigo 213. Quem quiser também pode acompanhar aqui pela tela, porque eventualmente eu vou estar também abrindo a legislação aqui, como eu vou fazer agora. Muito bem. Disposições finais não. Outras fraudes não, é o 213. Aqui está. Pessoal, eu vou querer um pouquinho da atenção de vocês agora, tá? Para o que a gente vai conversar. Todos os blocos que nós trabalharemos os crimes contra a dignidade sexual exigirão muita atenção de vocês. É uma série de detalhezinhos, mas são detalhezinhos muito pontuais e que podem eventualmente vir a marcar presença na prova de vocês. Primeiro, vocês encontram lá em cima dos crimes contra a dignidade sexual. E vocês vão ver que a redação foi dada pela Lei 12.015 de 2009. O fato é que antes, meus amigos, dessa lei, antes da Lei 12.015 de 2009, o que nós tínhamos era o título dos crimes contra os costumes. Então, a Lei 12.015 de 2009, ela alterou primeiro o nome do título, para adaptar aos tempos atuais, certo? Não cabia mais falarmos em pleno anos 2000 em costumes. Dignidade sexual é mais em conta, ok? Bom, e aí nós temos então finalmente a divisão por capítulos. E o primeiro capítulo que nós vamos trabalhar, que também tem redação da Lei 12.015 de 2009, são os crimes contra a liberdade sexual. O que esses crimes têm em comum, que ao todo são 4? De regra, pessoal, eles atingem a livre escolha do parceiro sexual. Cada pessoa é livre para optar com quem ela quer se relacionar sexualmente. Quando é tolhida, quando é retirada essa liberdade, nós vamos ter esses crimes dentro deste capítulo. E aí, claro, o primeiro de todos, né? O mais tradicional crime contra a liberdade sexual e principalmente contra a dignidade sexual é o estupro. Aí está o primeiro crime, o primeiro delito. Vamos ler o que diz o caput. Bom, primeiro o caput diz assim, pessoal. Constranger alguém. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
a pena, reclusão de 6 a 10 anos. Se a pena é de 6 a 10 anos, nós temos um crime de elevado potencial ofensivo. Não admite nenhum instituto despenalizador. Certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, o que é constranger? Afinal de contas, o verbo é esse, né? O verbo é constranger. Constranger, meus amigos, é forçar, coagir, obrigar. Isso é o constranger. É por esse motivo, amigos, que o constrangimento retira o consentimento da vítima. Por quê? Porque se existe consentimento válido, não é crime. Dominem bem essa expressão que eu acabei de falar para vocês. Se existir por parte da vítima consentimento válido, não é crime. Certo? Cuidem em relação a isso. E isso vale para todos os crimes deste capítulo, que são os crimes contra a liberdade sexual. Em todos eles nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, amigos, alguma forma de vício, tá? Então, cuidem esse detalhe, certo? Porque esses crimes que atingem a livre escolha do parceiro, ou vai ter violência, ou vai ter grave ameaça, ou vai ter fraude. Vai ter um dos três. Aqui nós temos um verbo constranger, obrigar, forçar. Se tem consentimento válido, esqueçam do crime. É fácil provar? Não. Não é fácil provar. É complicadíssimo provar, mas vamos deixar o trabalho de provar lá para o processo penal. Direito penal não tem que se preocupar com isso, certo? Aqui a gente apenas tem que saber o direito material. Bom, é preciso uma resistência por parte da vítima. A vítima tem que não querer o ato sexual ou o ato libidinoso. Ela não pode querer, ela tem que resistir. Agora, já caiu em prova. Essa resistência precisa ser heróica? Não. É preciso, amigos, uma ameaça séria. Não há dúvida em relação a isso. Mas não é preciso uma resistência heróica. Cuidem com esse detalhe também. Certo? Lembrando, pessoal, que com a Lei 12.015 de 2009, nós não temos mais a diferença entre o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. São crimes, são delitos distintos, que agora é um só. Antes da Lei 12.015 de 2009, o estupro exigia conjunção carnal, penetração do pênis na vagina. Com a Lei 12.015, além da conjunção carnal, o estupro pode se dar através de prática de outros atos libidinosos. Então, o constranger que está ali pode ser constranger a vítima a praticar a conjunção carnal, que é a penetração do pênis na vagina, e essa penetração não precisa ser total, pode ser parcial, não é necessário que ocorra ejaculação, certo? E pode ser também outros atos libidinosos, que nós vamos ver mais lá para frente. Certo? Bom, vejam vocês, pessoal, um outro detalhe importante aqui. É constranger alguém.
Então não existe, por exemplo, estupro de animais, estupro de bode, de cachorro, de vaca, não. Essas condutas, elas poderão se caracterizar em crimes de maus tratos da lei dos crimes ambientais, mas ela não caracteriza o estupro, porque o estupro ali é constranger alguém. Alguém, certo? Depois do alguém, vem o modus operandi. Se deram conta ali? Depois do alguém vem o modus operandi, mediante violência ou grave ameaça. Mediante violência ou grave ameaça. O que isso quer dizer, pessoal? A violência aqui, ela sempre vai ser física, real, através de socos, pontapés, atos de tortura, imersões na água, se posicionar sobre a vítima. A violência é sempre real. Nós não temos mais aqui no estupro a chamada violência presumida, que era aquela da vítima menor de 14. Agora, quando a vítima é menor de 14, nós vamos ter um outro crime, um outro delito, que nós chamamos de estupro de vulnerável. Certo? Então, cuidem isso. A violência é sempre real, mas pode ser também por grave ameaça. Ameaçar matar a pessoa, ameaçar matar seus filhos, ameaçar incendiar a casa. A ameaça, amigos, ela tem que ser séria. Ou tu mantém relação sexual comigo, ou eu não deixo tu comer chocolate. Isso não caracteriza ameaça séria. Certo? A ameaça, ela tem que ser séria. Cuidem isso também. Lembrando, como é que ocorre a conjunção carnal? É através da penetração do pênis na vagina da vítima. Ah, professor, então o estupro é um crime que só pode ser praticado de homem contra mulher, já que é a penetração do pênis na vagina da vítima? Não, não. Porque no final ainda fala, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, o estupro pode se dar por conjunção carnal, sim. Mas também pode se dar por outros modos. Ou seja, pode ser por outros atos de libidinagem. Exemplificando, o indivíduo obriga a moça a submeter ao coito anal. Isso é estupro, porque é um ato libidinoso. Obriga a mulher a praticar sexo oral. Isso é um ato libidinoso. Certo? O indivíduo obriga a moça a lhe masturbar. Isso é um ato libidinoso que entra aqui também no estupro. Nesses casos, a vítima está sendo obrigada a agir ativamente, né? Mas ela também pode ser vítima tendo que atuar passivamente. Por exemplo, permitindo que o estuprador pratique nela sexo oral, ou que lhe introduza dedos na vagina ou no ânus. Isso tudo entra aqui. Uma discussão que se existia há um tempo atrás, hoje não se exige mais,
é a questão do beijo. O beijo. Amigos, o selinho, o beijo roubado, selinho, ele não caracteriza estupro. Porque não há violência, não há grave ameaça. Mas vai caracterizar estupro o beijo com língua, o beijo lascivo. Então, muito cuidado também com esse ponto. O beijo lascivo, esse sim, vai caracterizar aqui para nós, então, a figura do tipo penal do artigo 213. Certo? Cuidem isso também. Isso é extremamente importante. Isso já caiu em prova. Uma outra situação que já caiu em prova e não dá para deixar para trás. É preciso contato físico com a vítima? Já caiu em prova e muita gente errou. Se é preciso contato físico com a vítima. Pessoal, cuidem. Entendimento da jurisprudência. STJ, não. Não é preciso contato com a vítima. Então, se o indivíduo aponta a arma para uma moça e obriga ela a se masturbar, por exemplo, o estupro está configurado. Certo? Não é preciso o contato com a vítima, mas, e eu gostaria que os senhores tivessem isso aí guardado e marcado, mesmo que não seja necessário o contato com a vítima, é preciso o envolvimento corpóreo da vítima. Então, por exemplo, ela tem que se penetrar, ela tem que se acariciar, ela tem que praticar atos nela mesmo. Mas e se por acaso o indivíduo obriga a vítima a assistir um ato sexual? Olhem que interessante agora. Houve o constrangimento, houve violência ou ameaça, obrigando a pessoa não a praticar um envolvimento corpóreo nela mesma, mas que ela assista um ato sexual. Aí, meus amigos, cuidado, porque aí vai depender da idade da vítima. Certo? Vai depender da idade dela. Se essa vítima for maior de 14 anos, o crime é o do artigo 146, é um crime contra a pessoa. Tá aqui, é um crime contra a liberdade individual. E no capítulo de crimes contra a liberdade pessoal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei manda. E aí até uma infração de menor potencial ofensivo. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, desde que a vítima seja o quê? Desde que a vítima seja maior de 14 anos. Agora, e se a vítima for menor de 14 anos? Aí nós vamos ter que ir lá para os crimes sexuais. Aí a gente sai daqui e vamos lá para o artigo 218. A gente vai para o 218, na letra A.
praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria de outrem. E aí a infração é de elevado potencial ofensivo. Viram que bacana, pessoal? Viram que genial? Então vejam, obrigar a vítima a assistir um ato sexual, ou seja, não há envolvimento corpóreo da vítima, apenas está sendo obrigada a assistir um ato sexual. Ok. Se for maior de 14, é crime contra a pessoa, é constrangimento ilegal. Se for menor de 14, está aqui, é prática para satisfazer a lascívia de outrem. Aí é um crime sexual. Certo? Cuidem quanto a isso. Outro cuidado que a gente tem que ter aqui. Importa se a vítima, para o estupro, voltando para o estupro. Importa, meus amigos, se a vítima está com roupa ou não? Importa se ela está com roupa ou não? É possível praticar estupro em uma pessoa vestida? Claro que sim. Claro que é impossível a conjunção carnal, mas outros atos libidinosos, sem problema nenhum. Felação, masturbação, certo? Roçando na pessoa, é perfeitamente possível o estupro. Então, cuidado em relação a isso também. Seja com roupa ou sem, o estupro pode acontecer. Agora, a contemplação lasciva. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar nessa expressão. Contemplação lasciva. O que seria isso? Amigos, obrigar uma pessoa a ficar nua. Será que obrigar uma pessoa a ficar nua caracteriza o crime de estupro? Isso é a contemplação lasciva. Vejam, não há o envolvimento corpóreo da vítima em tese, ela não está sendo obrigada a assistir um ato sexual. Bom, aqui existem duas correntes. Existe uma corrente que entende que nesses casos, o crime que ocorreria aqui seria o crime de constrangimento ilegal. Ou seja, seria crime contra a pessoa. Certo? Crime contra a pessoa, constrangimento ilegal. Mas tem uma segunda linha, tem um segundo entendimento, que entende, amigos, que o crime efetivamente é sexual. Porque no momento que obriga-se a pessoa a se despir, está tendo o envolvimento corpóreo dela. E aí qual crime seria? Depende da idade ou da circunstância. Se é maior de 14 anos e sã, o crime é do artigo 213, é crime de estupro. Se é menor de 14 anos, ou alienado ou doente mental, o crime acaba sendo de estupro de vulnerável. Isso é o que tem prevalecido, certo? Então, toda vez que aparecer para vocês contemplação lasciva, lembrem que para a jurisprudência vai ser crime sexual. Acima de 14 anos, estupro. Abaixo de 14 anos, estupro de vulnerável. Ok?
Suponhamos que um indivíduo agora chegue para uma moça, aborde a moça, mas ele simplesmente profere contra ela palavras indecentes, propostas indecorosas. Esses atos são praticados por ele. Ou até mesmo pratique atos de se esfregar na vítima dentro de um coletivo ou algo assim. Essas condutas caracterizam o estupro? Bom, até 2018, essas condutas não eram estupro. Elas eram efetivamente contravenções penais. Certo? Eram contravenções penais. Não eram estupro. A contravenção que nós chamávamos era importunação ofensiva ao pudor, ou perturbação da tranquilidade, principalmente. Só que com a Lei 13.718, passou a se tipificar como crime sexual no artigo 215-A. Aqui está, ó. Importunação sexual. Destaquem esse crime, as chances de cair na prova de vocês é muito grande. Importunação sexual. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ou seja, sem o seu consentimento. Aqui se tem o consentimento do ofendido, o fato é atípico. Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou de terceiro. Pena é de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Pois é, meus amigos, se houver aqui o emprego de violência ou se houver aqui a grave ameaça, é óbvio que nós vamos estar falando ou do estupro, se a vítima for maior de 14 anos, ou estupro de vulnerável, se a vítima for menor de 14 anos. Então devemos cuidar isso também, certo? Vejam que aqui não é nem a palavra constranger que o 215-A traz, e sim o ato de praticar contra alguém. Então, todos esses episódios de coletivo, trem, ônibus, bem como palavras indecorosas e tudo mais, vai se encaixar aqui. A lei está aqui, 13.718 de 2018, certo? Para terminar o bloco, para que a gente feche esse bloco, é possível o estupro por omissão? Cruzando os braços? Claro que é, pessoal. Evidente que é. É só a gente ir lá para o artigo 13. Aqui está. E lembrarmos da figura dos garantes. Lembrarmos da figura dos garantidores. O parágrafo 2º fala: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí está ali, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Então vocês imaginem a mãe que tem uma filha de 17 anos, e o padrasto estupra essa moça, mas a mãe, temendo pelo fim do relacionamento, decide não nada dizer, decide deixar as coisas acontecerem. Essa mãe tem obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Essa mãe é garante.
E se essa mãe é garante, essa mãe responde pelo crime de estupro também. Nós chamamos isso de crime omissivo impróprio. Então é possível, amigos, estupro por omissão? Claro que é. Já caiu em prova? Caiu. Muita gente errou? Erraram. Vocês vão errar? Não. Certo? Muito bem. Temos mais coisas para falar sobre o estupro, mas não é agora o momento. Agora é a hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta para darmos continuidade à nossa matéria. Certinho? Vamos dar uma relaxada, logo estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.